Olá, e continuando aqui o nosso estudo, nesta aula nós iremos falar sobre mais uma aplicação de derivada, né? É o que a gente chama aqui de regra de L'Hopital, tá? Então, é uma regra que facilita o cálculo de alguns limites. Tá? Então, essa regra do L'Hopital, ela diz o seguinte: o limite de um quociente, que é a divisão, né? É igual ao limite do quociente de suas derivadas. Então, quando eu tenho uma divisão e a gente derivar o numerador e o denominador, certo? A gente consegue calcular o limite através dessa regra. Como assim? Bom, primeiro, né, tem uma limitação, né? Ele serve para calcular o limite de indeterminações matemáticas com o quociente. Então, tem que ser indeterminações que tenha razão, né? Isso é, que tenha um numerador e um denominador. Né? Quais são as indeterminações nesse caso? Zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Legal? Perfeito. E claro, ele é mais indicada, né, para situações que não seja possíveis, né, simplificações, fatorações, né, que não tem jeito. Aí a gente usa a regra de L'Hopital, ela facilita mais. Nessas outras situações, ela facilita mais ainda. É o que a gente vai ver agora aqui. Então, olha só. Esse primeiro exemplo, ó. A gente quer calcular o limite com t tendendo a 2 desta função. Ó, é um quociente, certo? Tem que ser, ó, t quadrado menos 5t mais 6 dividido por t menos 2. Se a gente substituir o 2 no lugar do t, lembra, né? O primeiro passo de tentar calcular o limite é substituir o seu limite na função, tá? E substituindo vai dar zero sobre zero. Isso é uma indeterminação matemática de um quociente, né? Isso é, tem um numerador e tem um denominador. Qual que é a regra de L'Hopital, né? Que eu acabei de ler ali com vocês? Simples. Eu posso derivar o numerador e derivar o denominador e tentar calcular o limite com as derivadas do numerador e denominador. Como assim, olha? Se a gente derivar o de cima, vai ficar 2t menos 5. Derivada da constante é zero, é o que está escrito aqui. 2t menos 5. E embaixo, derivada de t é 1. Derivada de 2 é zero. Então ficou ó, 2t menos 5 dividido por 1. Agora sim, a gente pega o t, substitui aqui no lugar o limite, né? T tendendo a 2. A gente pega essa tendência a 2 e substitui no lugar do t. Então, 2 vezes 2 é 4, menos 5 vai dar menos 1. Olha que legal, pessoal. Então, aqui, né, a gente poderia resolver, né, é muito parecido, não sei se ele é igual ao que a gente fez na teoria, né, que a gente calculou o limite, né, fazendo uma fatoração de um trinômio quadrado qualquer, né, que deu um certo trabalho, tem que calcular as raízes e tal. Aqui, pessoal, a gente deriva o de cima, deriva o de baixo, substitui a tendência do t, né, ou x, seja lá qual for a letra, e chega no resultado. Fácil demais. Ah, mas é sempre assim? Pessoal, não, né? Tem situações que a gente tem que fazer isso duas vezes. Há um segundo exemplo, ó, limite, né, da função x quadrado dividido por e elevado a x com x tendendo a mais infinito. Então, se a gente substituir o infinito no x, vai ficar infinito ao quadrado, que é infinito, e elevado a infinito, que é infinito. Então, ó, deu uma indeterminação matemática infinito sobre infinito. O que a gente pode fazer? A gente deriva o de cima e deriva o de baixo. E tenta calcular o limite. Então, a derivada de x quadrado é 2x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, derivada de novo, ó, derivada de x quadrado, né, o 2 desce, 2x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Só que isso vai resolver? Ó, se a gente substituir um infinito no lugar do x, duas vezes infinito é infinito. E elevado a infinito é infinito. Então, infinito sobre infinito, indeterminação matemática. E agora, o que a gente faz? Pessoal, a gente deriva de novo. Pode usar a derivada sucessiva. Então, ó, derivada de 2x é 2. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Pronto, ó, derivamos novamente. A gente derivou a primeira vez, não deu certo, derivou a segunda vez.
Agora, se a gente substituir, vai ficar 2 dividido por e elevado a infinito, que dá infinito. 2 dividido por infinito tende a zero. Tá? Então, 2 a gente vai dividindo por um número cada vez maior, 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 ele vai se aproximar cada vez mais do zero. Isso é, o limite com x tendendo ao infinito de 2 sobre e elevado a x é igual a zero. Certo? Tranquilo, né? Vamos fazer mais um aqui, para deixar bem claro, né? Olha só, a gente tem toda essa expressão aqui, 2x quadrado, limite de 2x quadrado menos 5x mais 1, dividido por 4x quadrado mais 3x menos 7. Se a gente substituir aqui o mais infinito no lugar do x, vai ficar assim, né? Em cima, ó, vai ficar 2 vezes infinito ao quadrado é infinito, menos 5 vezes infinito é infinito. Tá? E o mais um aqui não vai mudar nada, que é tudo infinito, né? Então, somar um aí não vai mudar nada. Embaixo, ó, 4 infinito ao quadrado mais 3 vezes infinito. Então, 4 infinito ao quadrado é infinito. Mais 3 infinito é infinito. Infinito mais infinito é infinito. Menos 7 não vai mudar nada, né? Subtrair 7 do infinito continua infinito. Tá? Então, a gente tem aqui ó, duas indeterminações. Aqui em cima tem infinito menos infinito. Isso já é uma indeterminação. Se fosse só esse o problema, não poderia usar a regra de L'Hopital. Mas tem infinito no denominador. Então, a gente pode usar a regra de L'Hopital porque tem um quociente na indeterminação. Legal? Então, o que que a gente faz? A gente deriva o numerador, vai ficar como, hein? Ó, de cabeça, ó, 2 vezes 2, 4, 4x menos x elevado a 1, 1 vezes 5 é 5, então 4x menos 5, derivada de 1 é 0. E embaixo, 2 vezes 4, 8, 8x mais 3, e o 7, derivada do 7, do menos 7 é 0. Então fica 4x menos 5, dividido por 8x mais 3. E aí, se a gente substituir o infinito, agora, 4 vezes infinito menos 5 é infinito. 8 vezes infinito mais 3 é infinito. Infinito sobre infinito é indeterminação. E aí? E agora? O que que a gente faz? Deriva de novo. Então, se a gente derivar novamente essa função, o numerador vai ficar, ó, derivada de 4x é 4, né? O menos 5 é 0. Derivada de 8x é 8. Derivada de 3 é 0, que é constante. Então, vai ficar 4 sobre 8. E limite com x tendendo a mais infinito de 4 sobre 8 não tem onde a gente substituir o infinito. Então vai dar o próprio 4 sobre 8, que é igual a meio. Certo? Não tem onde substituir. Ótimo. Dá exatamente aqui o resultado, que é 4 sobre 8, que a gente simplificando vai dar 1 sobre 2. E pronto. Resolvemos o limite. Tá? Se não fosse essa técnica, né, essa regra de L'Hopital, a gente teria que buscar faturação, pôr em evidência, fazer um monte de etapas, né, que também saem, tem umas que não saem, né, não tem jeito, aí a gente acaba tendo que usar a regra de L'Hopital, mas a maioria a gente conseguiria fazer sim, fatorando, usando produto notável, simplificando, tá? Porém, a regra de L'Hopital é muito simples. Então, é indeterminação de quociente, tenta já fazer a regra de L'Hopital, é muito simples, é bem rápido de se resolver. Legal? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula a gente continua. Grande abraço e até mais.